A história cultural constitui-se numa área do conhecimento que cada vez mais ganha espaço no Brasil e no mundo. Portanto, para tratar da temática, é necessário fazer uma viagem no tempo e no espaço, contextualizando seu surgimento, seu desenvolvimento, processo de transformação, até chegar às suas produções e discussões atuais. É nessa perspectiva que foram constituídos os capítulos do caderno da disciplina. Os estudos culturais englobam uma grande variedade de temas e métodos, e não existe um consenso entre os historiadores sobre os seus limites e suas fronteiras. Segundo o historiador britânico Peter Burke, definir a história cultural é como tentar prender uma nuvem em uma rede de caçar borboletas. O cultural constitui um campo multidisciplinar capaz de articular temas e questões mais ou menos dispersos pelas disciplinas especializadas. Há os que definem a história cultural como algo que pode estar relacionado entre o econômico, o mental e o social. Dessa forma, a história cultural não pode ser vista como uma denominação ou campo da história, mas percebida como constituinte de diversas dimensões do saber historiográfico. Nosso principal objetivo, desde o momento em que fizemos a seleção de temas para compor este material, até o momento da escrita, foi o de proporcionar a você, pós-graduando, uma análise reflexiva sobre as temáticas, considerando a concepção de uma história-problema, que se ocupa em ser questionadora e pouco conformada com fatos, dados, acabados e demasiadamente lineares. A cada capítulo, a cada sessão, é possível buscar relação do que está escrito com o que é vivido. Portanto, não se trata somente de um material teórico. Esperamos que você acrescente a esse material questionamentos, senso crítico, interesse, curiosidade e que embarque nessa viagem conosco, trazendo ao final, em sua bagagem, conhecimento teórico e prático, que possa ser aplicado em seus estudos presentes e futuros. As pessoas se constituem a partir do meio em que vivem, e essa é uma das principais perspectivas da história cultural. Um exemplo que ilustra essa afirmação é a história de Tarzan, presente no livro A Primeira Aventura de Tarzan, de Hal Foster, que narra a história fantasiosa de um menino que nasce e é criado na selva africana por um macaco, sentindo-se um deles. Tarzan, o homem macaco, foi representado várias vezes no cinema. Situação semelhante, vivida no cinema, é a de Mowgli, desenho animado de Walt Disney, adaptado de O Livro da Selva, do escritor inglês Rudyard Kipling. Mowgli é um menino que foi encontrado na selva indiana quando bebê. Foi criado por lobos e protegido por uma pantera e um urso, aprendendo a viver como eles. Ainda que se trate de ficção, esse filme nos ajuda a compreender aspectos importantes dos estudos voltados para a cultura. Um deles é o fato de que a cultura é algo constituído por um grupo e que nos é ensinado por esse grupo desde o momento em que nascemos. Novos costumes vão sendo incorporados de acordo com a interação com outros grupos. Há ainda o exemplo de Amala e Kamala, as meninas lobo. Na Índia, onde os casos de meninas lobo foram relativamente numerosos, descobriram-se em 1920 duas crianças, Amala e Kamala, vivendo no meio de lobos. Não tinham nada de humano e seu comportamento era exatamente semelhante àquele de seus irmãos lobos. Kamala viveu 8 anos na instituição que a acolheu. Necessitou de 6 anos para aprender a andar e pouco antes de morrer tinha um vocabulário de apenas 50 palavras.